Era uma vez, antes do tempo, antes de qualquer coisa que podemos conceber, um vazio. Um abismo primordial, escuro e sem forma, onde a existência ainda não havia fincado suas raízes. Mas de onde viemos? Como surgiu a vastidão dos céus estrelados, a complexidade da vida na Terra, a própria noção de tempo e espaço? Esta é uma pergunta universal, ecoando através dos milênios em todas as culturas, em todas as filosofias, em todos os corações que ousam contemplar o infinito. E no cerne de muitas dessas buscas, encontramos uma narrativa que, por sua ousadia e beleza, continua a fascinar e intrigar. A história da criação em 7 dias. Esta é a história que o livro de Gênesis nos apresenta. Um relato milenar que descreve não apenas a origem do universo, mas também a essência de um Criador, Deus e o propósito de toda a existência. Não é apenas uma crônica de eventos, mas uma tapeçaria rica em simbolismo, poesia e um profundo significado que transcende gerações. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer era uma vez, havia apenas o que a narrativa descreve como o nada, ou talvez um tudo em estado latente, um caos à espera de ser organizado. E é nesse ponto de partida que a magnitude do ato criador se revela. A ideia de um poder supremo capaz de trazer ordem do caos, de manifestar a luz da escuridão, de dar forma ao informe. Por que esta história ainda ressoa e intriga milhões de pessoas hoje? Talvez porque ela toca na nossa própria busca por significado, na nossa necessidade inata de compreender de onde viemos e qual o nosso lugar nesse vasto cosmos. No primeiro dia, Deus pronunciou as palavras que ecoariam por toda a eternidade. Haja luz. E a luz surgiu, rasgando o véu da escuridão primordial. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, chamando a luz dia e as trevas noite. Esta não foi apenas a criação da luz física, mas simbolicamente a introdução do conhecimento, da ordem, da clareza em um universo antes envolto em mistério. O primeiro passo para a existência era a capacidade de ver, de discernir. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. No segundo dia, o Criador voltou sua atenção para o que estava acima e o que estava abaixo. Haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Assim, Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima. Ao firmamento chamou céus. Aqui, a expansão do cosmos começou a tomar forma, criando o espaço onde a vida poderia florescer. A atmosfera que nos envolve, a imensa abóbada celeste que observamos. E no terceiro dia, a paisagem começou a se desenhar. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. A porção seca Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Deus viu que isso era bom, mas a criação não parou por aí. A terra ainda estava nua, então Deus ordenou: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E a vegetação brotou em toda a sua diversidade e exuberância, cobrindo o planeta com um manto verde de vida, fertilidade e promessa. A progressão é lógica, poética. Da luz ao espaço e do espaço à terra fértil, cada etapa estabelecendo as bases para o que viria a seguir, e cada resultado sendo avaliado como bom, um reflexo da perfeição e do propósito divino em cada detalhe. Com a terra já formada e coberta de vida vegetal, a próxima etapa na majestosa sinfonia da criação de Deus foi a organização do tempo e a iluminação dos céus. No quarto dia, o cenário cósmico foi preenchido com esplendor. Deus disse: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite,
e sirvam eles de sinais para as estações, para os dias e para os anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o sol, e o luminar menor para governar a noite, a lua. E também fez as estrelas, bilhões delas, espalhando-as pelo vasto firmamento. Ele os colocou no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. A ordem cósmica foi estabelecida. A precisão dos movimentos celestes, a dança eterna dos astros, tudo testemunhando a inteligência e o poder do Criador. O tempo, como o conhecemos, com suas estações e ciclos, começou a ser medido e marcado. Um relógio universal perfeito, orquestrado para a vida que floresceria abaixo. Então, no 5º dia, a vida explodiu de forma vibrante nos reinos aquáticos e aéreos. Deus ordenou: produza as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a terra no firmamento do céu. E Deus criou os grandes monstros marinhos e todas as criaturas viventes que se movem, que as águas produziram abundantemente, segundo as suas espécies, e todas as aves de asas, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Os oceanos, antes apenas vastas extensões de água, agora fervilhavam com uma miríade de formas de vida, desde os colossais gigantes das profundezas até as menores e mais intrincadas criaturas. Acima, os céus, antes vazios, ganharam asas e cânticos, com aves de todas as cores e tamanhos cruzando o firmamento. A diversidade de espécies e a beleza da vida animal refletiam a imaginação ilimitada do Criador, enchendo o mundo com movimento, som e uma vitalidade contagiante. Chegou então o 6º dia, o ápice da obra criadora, o momento em que a terra seria preparada para receber sua coroa. Deus disse: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Deus fez as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A terra foi povoada com uma vasta gama de animais terrestres, cada um com seu papel no ecossistema, desde os grandes mamíferos até os pequenos insetos. Mas a obra não estava completa. Havia um propósito maior, uma criação que transcenderia todas as outras. Então, Deus pronunciou as palavras que selariam a singularidade de sua intenção. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A singularidade da criação do ser humano reside nessa afirmação profunda: a imagem e semelhança de Deus. Isso não se refere a uma forma física, mas à essência de quem somos. Nossa capacidade de raciocinar, de amar, de criar, de ter moralidade, de ter um relacionamento com o divino e com o próximo. O ser humano recebeu um mandato divino: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Este não era um convite à exploração desenfreada, mas uma responsabilidade de dominar e cuidar, de ser mordomo da criação, estabelecendo a interconexão entre a humanidade e o mundo natural. A união do homem e da mulher,
ambos criados à imagem divina. Era essencial para o plano, garantindo a continuidade da vida e a plenitude da experiência humana. Ao final deste dia monumental, Deus olhou para tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. A avaliação final de muito bom, após a criação do ser humano, indicava o ápice da obra, o ponto alto da manifestação divina, um modelo de desenvolvimento e propósito culminando na vida consciente e na capacidade de relacionamento. Com a criação do ser humano, a obra de Deus atingiu seu clímax e o mundo estava completo, repleto de vida, ordem e beleza. Após 6 dias de intensa atividade criadora, chegou o 7º dia. Este não foi um dia de mais uma criação, mas sim de uma pausa sagrada. Deus, tendo terminado toda a sua obra, descansou no 7º dia de todo o trabalho que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que, como Criador, tinha feito. Este ato de descanso de Deus não implica exaustão, mas sim a celebração da perfeição de sua criação, estabelecendo um padrão eterno. O ciclo de trabalho e repouso. O significado do Shabat, o dia de descanso, transcende a mera inatividade. É um tempo para contemplação, gratidão e renovação. Ele nos lembra que, mesmo em meio às nossas ocupações diárias, é vital reservar um tempo para o repouso, para nos reconectarmos com o Criador e apreciarmos a beleza e a complexidade do mundo ao nosso redor. A santificação deste dia o tornou um tempo especial e sagrado, um lembrete constante da ordem divina e da importância do equilíbrio em nossas vidas. A narrativa da criação, longe de ser apenas um conto antigo, serve como um alicerce fundamental para inúmeros conceitos religiosos, éticos e morais que moldaram e continuam a moldar a civilização humana. A ideia de um Criador benevolente que intencionalmente trouxe ordem do caos, luz das trevas e vida do nada, infunde um senso de propósito e significado em toda a existência. Esta história influenciou leis, culturas e sistemas de crenças em todo o mundo, fornecendo uma estrutura para a compreensão da origem, do valor da vida e da responsabilidade humana. Para nós, espectadores de hoje, esta narrativa se conecta profundamente com a nossa vida. A ideia de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, dotados de racionalidade, moralidade e a capacidade de amar e criar, confere um valor intrínseco à nossa existência. Ela nos convida a refletir sobre o nosso próprio propósito, sobre o papel que desempenhamos neste vasto universo. Se o mundo foi criado com tal cuidado e intenção, isso implica uma responsabilidade imensa, a de sermos mordomos zelosos de tudo que nos foi confiado. A reflexão sobre a responsabilidade humana para com o planeta e a vida que nele habita torna-se mais urgente do que nunca. Vivemos em um mundo de recursos finitos e ecossistemas frágeis, e a narrativa da criação nos impele a cuidar da Terra com a mesma reverência e amor com que foi criada. É inegável que a dualidade entre fé e ciência oferece diferentes lentes para interpretarmos a origem do universo. Enquanto a ciência busca o como através da observação e da experimentação, a narrativa da criação, em sua essência, aborda o porquê e o quem. Ambas as perspectivas, quando abordadas com mente aberta, podem coexistir, enriquecendo nossa compreensão da grandiosidade da existência. A criação, em sua totalidade, permanece um mistério contínuo a ser explorado. Um convite à admiração e ao questionamento incessante. A mensagem atemporal de esperança e propósito intrínseca à narrativa da criação ressoa através dos milênios. Ela nos assegura que a vida não é um acidente sem sentido, mas o resultado de um plano divino, permeado de bondade e beleza. Cada pôr do sol, cada nascer de uma flor, cada vida que nasce, é um eco daquele muito bom, pronunciado por Deus
ao final da criação. Convidamos você, que nos acompanhou nesta jornada, a ir além. Pesquise, questione, reflita sobre suas próprias origens e o propósito da sua existência. Que esta história inspire em você um senso renovado de admiração pelo universo e uma profunda consideração pelo seu lugar nele. A história da criação é, em última análise, a história de todos nós. Um lembrete de que fazemos parte de algo imensamente maior e mais maravilhoso do que podemos sequer imaginar.